Sentes saudade daquele sentimento que tinhas quando estavas a escrever o livro no início e tu metes na cabeça que aquele primeiro livro que tu escreveste foi só para aprenderes mais, ou é uma coisa que vais deixar mais para a frente e começas um livro novo, uma história completamente nova que não tem nada a ver com um livro anterior e começas tudo do zero. Mas qual é que é o problema de começar tudo do zero? É que se tu não fizeres nada diferente, tu vais chegar exatamente ao mesmo ponto onde estás agora, e é por isso que tu precisas de ver este vídeo até o final. Neste vídeo eu vou-te mostrar porque é que a motivação desaparece nessa fase, se bem que eu acho que tu já sabes porquê. Eu vou-te mostrar também o erro que te prende numa revisão infinita e como é que tu podes evitá-lo, e depois como é que tu podes manter a consistência mesmo sem nenhuma motivação. E depois no final, como de costume, vou-te passar um sistema para conseguires terminar a segunda parte do teu livro, ou seja, a revisão, sem te autossabotares, sem achares que o teu trabalho não vale nada e desmotivares e depois quereres apagar tudo e recomeçar tudo do zero. E se não me conheces, prazer, meu nome é Bruno Barreira, sou um escritor de alta fantasia e o meu objetivo aqui é ajudar todo o tipo de escritores a finalmente conseguirem terminar o seu livro, a conseguirem publicar o seu livro, mas vamos ao que realmente importa. Um dos grandes erros é esperar pela motivação. Eu também gosto de pintar e enquanto eu estava a tirar a minha formação em Belas Artes, eu tinha muitos colegas meus que diziam que só pintavam quando tinham inspiração. E o problema disso é que tu passas muito tempo sem fazer nada. E isso acontece exatamente com a escrita. Se tu não fazes nada, tu não evoluís. Se tu não evoluís, as coisas não vão avançar. Essa motivação funciona muito bem no início ou, por exemplo, se tu só escreveres por um hobby, se tu fazes isso quando te apetece. Mas isso é totalmente diferente. Uma coisa é tu escreveres porque te apetece e não queres fazer mais nada disso, e outra coisa é se tu quiseres seguir isso como uma carreira. Agora, o que é que realmente está a acontecer? Tu, na verdade, não estás a perder talento. É exatamente o contrário. Tu estás a ganhar. Tu estás a ganhar consciência, estás a ganhar talento também, e é por isso que muitas vezes quando tu vais reler alguma coisa que tu escreveste há não sei quantos meses atrás, tu não gostas. Uma coisa que antes gostavas muito e agora estás tipo, epá, isto está um bocado parado ou está demasiado mexido, não sei o porquê, mas não gosto. E portanto, tu começas a ver problemas estruturais, começas a ver incoerências que antes não vias, começas a reparar em cenas que são fracas e antes tu achavas que eram boas, e isso acaba por criar aquela ilusão de que o teu livro piorou ou de que tu não és bom o suficiente. Mas o que está aqui a acontecer, na verdade, é que tu estás a crescer. Quando tu encontrares uma coisa que não gostas no teu livro, pensa, ok, isto é bom. É bom porque se tu não gostas, significa que tu estás melhor. Tu consegues fazer melhor que aquilo. Há uns dias eu fiquei ligeiramente desiludido porque eu li uma das cenas que eu gostava muito no meu livro, uma cena de batalha, e quando eu fui reler, exatamente para fazer aquele certo que eu costumo fazer no Substack, aliás, se vocês querem receber um certo semanal do meu livro, tem aqui o link em baixo. Se quiserem seguir o meu trabalho no TikTok em que eu faço audiobook, podem ir lá, também está aqui em baixo, está muito fixe. Mas pronto, eu estava a reler para fazer essas coisas e eu não gostei. E eu fiquei mesmo desiludido porque na altura para mim era das melhores cenas que eu tinha feito de batalha. Mas depois eu também comecei a pensar, ok, se eu não gosto disto é porque provavelmente eu estou melhor. Há cenas mais recentes que eu adoro, mas aquela cena em específico que eu antes gostava, já não gosto nada. E tu tens de pensar que está tudo bem com isso. O que é que tu vais fazer? Mentalmente tu vais pensar que a primeira versão é para tu criares. E é por isso, e eu já disse isso noutros vídeos, não te vais preocupar em escrever a melhor versão logo no início, porque o que vai acontecer é exatamente isto. Tu vais achar que está incrível, tu vais avançar e vais continuar a escrever e vais continuar a achar que está incrível, e quando tu fores rever, tu percebeste que perdeste muito tempo e vais ficar desiludido. Então o que tu vais fazer é criar. No início tu vais te preocupar só em criar. Tu sabes que aquilo não está bom e que precisa de revisão, mas tu já estás mentalmente preparado para isso. Portanto, crias. E a segunda versão é para resolver. Tu vais resolver os problemas que deixaste na primeira versão. São trabalhos completamente diferentes. Se tu fores escrever a segunda versão exatamente com o mesmo pensamento ou como tu escreveste a primeira, então tu vais bloquear, vais ficar desiludido, não vais gostar do teu trabalho e provavelmente vais parar. Agora, há outro perigo, que é a revisão infinita. Quantas vezes é que já não te aconteceu tu terminares de ler aquele capítulo e ficares, ok, eu vou apagar e vou reescrever só mais uma vez. E depois já reescreveste aquilo umas 7 vezes. Se calhar
calhar nunca te aconteceu, mas de certeza que isso já aconteceu a muita gente. O que está a acontecer aqui é, tu lês e tu ficas, ok, eu ainda posso melhorar um bocadinho mais. Isto ainda não está totalmente bom. E voltas atrás, mexes, remexes e depois nunca acabas. Portanto, eu vou-te dizer uma coisa. Livro bom é o livro publicado. Eu sei que não é sempre assim, mas eu tenho que dizer isto porque se tu não terminas o teu livro porque tu estás sempre a rever, nunca vais publicá-lo. Então talvez tu possas criar uma regra de reveres apenas 2 vezes e depois tu vais passar para os beta readers que vão ler o teu livro, vão rever o teu livro e tu vais ter opiniões diferentes de pessoas diferentes. E isso vai ser incrível, porque às tantas tu não gostavas daquilo, tu não gostavas daquela cena em específica, mas a pessoa A e a pessoa B adoraram, acharam aquela cena fantástica e isso vai-te dar muito mais confiança. Tu vais ficar, ok, se estas 2 pessoas gostaram, eu não vou tirar isto do livro, eu vou deixar assim, pode ser que mais alguém goste. Percebes? Agora, se tu não gostas daquela cena e depois tu tens 2 pessoas a dizerem, olha, Bruno, esta cena aqui não está boa, isto está muito longo, ou isto está um bocado chato, então tu já ficas, ok, pronto, eu já tinha essa sensação, mas agora com 2 pessoas a dizerem-me isto, é melhor mudar. Pronto, e tu vais fazendo assim. Uma coisa que tu podes fazer é rever por camadas. Cebolas têm camadas, ogres têm camadas. Então, a camada 1 é a estrutura. Eu já tenho um vídeo a falar sobre isso. Tu vais ver se os capítulos que tens fazem sentido, se há progressão nos capítulos e se tens zonas mortas. É muito mais fácil fazeres assim porque, em vez de te estares a preocupar com tudo ao mesmo tempo, começares exatamente pela estrutura. Quando tu já tiveres a estrutura toda feita e percebes, ok, estes capítulos todos fazem todo o sentido, eles têm mesmo de estar aqui, já é menos um stress que tu tens em cima. Tu já sabes que aquele capítulo está ali e está ali por uma razão, tu não tens que adicionar mais nenhum capítulo. Se eventualmente tiveres de adicionar, nesta parte da estrutura, vais fazê-lo, ou se tiveres que apagar algum. Mas tu, no final desta parte, tu já tens exatamente a certeza da estrutura da tua história. E isto é um peso muito grande que te sai de cima. E, portanto, vai-te ajudar muito mais depois nos próximos passos. A seguir, tu vais te preocupar com as personagens que tu criaste. Portanto, cada personagem que tu criaste, elas têm um objetivo claro. Elas evoluem durante a história. No início são uma pessoa e no final são outra completamente diferente. E depois elas tomam decisões próprias ou não. Tu já tens a estrutura, já sabes que é exatamente aquilo que tu queres no teu livro, agora só vais melhorar as personagens. Percebes? É um trabalho de cada vez. Enquanto estiveres a ver as personagens, também podes fazer uma coisa extra, que é perceber se há tensão no capítulo. Ou seja, há conflito no capítulo, há algum risco, que consequências é que existem naquele capítulo em específico. Tu podes avaliar essas coisas, mas como um trabalho à parte. Vamos imaginar que hoje estás a avaliar aquele capítulo. De manhã avalias os personagens e à tarde ou à noite avalias esta parte da tensão. Podes fazer mais ou menos assim, desta maneira. E depois tens a última camada, que é a linguagem. E aqui tu vais estar especialmente atento à clareza da tua escrita, ao ritmo, ao impacto, à maneira como tu estás a escrever. É aqui que tu te vais preocupar com a parte da escrita. Ok, tenho aqui isto, mas eu não gosto como isto está escrito, portanto vou escrever desta maneira. Pronto. Mas tu já tens a ideia toda central daquilo. Ou seja, tu não vais inventar nada. Só vais melhorar aquilo que já está ali. E agora, como é que tu vais manter a motivação sem motivação? Então isto é como se fosse uma escada. Tu não podes querer chegar lá acima se não tens uma escada, não é? Tu tens que fazer o quê? Tens que ir subindo os degraus. Ou seja, tu tens de criar pequenas metas. Então, a tua meta agora não é rever o livro, é rever o primeiro capítulo. Tu vais fazer estas coisinhas todas que eu te disse no primeiro capítulo. Quando o primeiro capítulo tiver, boa, tu conseguiste uma meta e agora avanças para o próximo. Agora, a técnica 2. Vais criar um bloco de tempo. Se for preciso, pesquisa sobre a técnica Pomodoro. Se já conheceres, ainda melhor. Se não conheceres, é exatamente isso. 25 minutos de super foco, 5 minutos de pausa. 25 minutos de super foco, 5 minutos de pausa. Bruno, mas eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu trabalho, chego a casa à noite. Pronto, tudo bem. Tu sabes os teus horários. Mas vamos supor que tu consegues 25 minutos de manhã e 25 minutos à noite. Então tu vais usar esses 25 minutos com super foco. Não é para deixar tudo perfeito. É simplesmente feito. E é bom tu saberes que são 25 minutos porque são só 25 minutos.
Se aparecer alguém, tu dizes, ok, agora eu não posso, são apenas 25 minutos, dá-me esse tempo e depois eu dou-te toda a atenção. E fazes isso. E depois vais fazer uma coisa, quando tu terminares o primeiro capítulo e começares o segundo, tu vais fazer a regra de não olhar para trás. Porque se tu olhares, se tu por acaso fores rever outra vez o primeiro capítulo, tu vais ficar, ok, eu agora não gosto disto, não gosto daquilo e não gosto desta parte aqui. Portanto, não faças isso, senão tu vais ficar sempre no mesmo capítulo, não é? Terminaste o primeiro capítulo, avanças para o segundo e por aí fora. Agora, a técnica 4, se tu puderes, se tiveres, por exemplo, um quadro branco ou, sei lá, uma folha, serve uma folha, tu vais registar o teu progresso. Porque se tu tens uma marca visível, se tu consegues ver que, por exemplo, ok, fizeste o capítulo 1, fizeste o capítulo 2, fizeste o capítulo 3 e tu tens ali um X, ok, aquilo está feito, isso é uma motivação extra. Tu sabes quanto é que falta e quanto é que tu já fizeste. E quanto mais tu fazes, mais tu queres fazer para terminares o livro e também para veres aquilo, as cruzinhas ali feitas, não é? Portanto, faz isso e vai-te ajudar mesmo muito. Pelo menos comigo ajuda. Portanto, faz isso. Agora, um mini método para tu começares a pôr isso já em prática hoje. Eu há pouco disse que tu podias fazer tudo ao mesmo tempo, entre aspas, ou seja, escolhes um capítulo e fazes a primeira parte de manhã, a segunda parte à noite, enfim, por aí vai. Tu também podes fazer de outra maneira. Tu escolhes, por exemplo, a estrutura, a parte dos personagens, enfim, alguma coisa dessas e trabalhas só nisso durante uma semana. Podes escolher desta maneira ou então da outra maneira, que eu acabo por preferir, que é tu escolhes um capítulo, de preferência o primeiro, depois o segundo e depois o terceiro, pronto. E tu trabalhas nesse capítulo durante uma semana. Até podes pôr na tua agenda, por exemplo, segunda-feira vou só trabalhar os personagens. Terça-feira vou só trabalhar a tensão. Quarta-feira, pronto, e por aí fora. E acabas por passar uma semana só no primeiro capítulo. Obviamente que depois, se tu fores ganhando mais ritmo e quiseres usar mais partes do dia para rever o teu livro, tu consegues diminuir o tempo em que estás a rever o teu livro. Mas o intuito aqui é não desistires a meio. Pronto, e é basicamente aquilo que eu disse. Assim que tu terminares aquele primeiro capítulo, fechas esse capítulo, é como se ficasse bloqueado e não vais tocar mais nele. Nem vais ler sequer. Fazes isso tudo até ao final. Quando terminares o livro, o que tu vais fazer é pegas no livro como está e tu envias a um amigo. É um amigo que goste daquilo que tu estás a escrever, não é? Não pode ser uma pessoa que nem sequer leia. Ou uma pessoa que lê um tema que não tem nada a ver. Não, tu vais enviar para aquele amigo que tu sabes que gosta do mesmo tipo de livros que tu estás a escrever. Diz-lhe o que é que estás a fazer, pedes mesmo se ele pode ser o teu beta reader e para que ele seja muito sincero contigo. Ele vai-te dar a tua opinião, vai dizer aquilo que gostou, aquilo que não gostou, vai dizer se percebeu e aquilo que sentiu no final também. Isto é muito importante porque tu vais meter outra pessoa a ler a tua história. Quando tu tiveres outra opinião além da tua, tu vais ganhar muito mais força sobre o teu projeto. Por exemplo, se a pessoa disser que o livro está incrível, mesmo que tu não aches 100% isso, tu vais começar aos poucos a achar. Porque se a pessoa gostou tanto do teu livro, tu automaticamente vais começar a pensar, epá, se aquela pessoa gostou tanto, quer dizer que há aqui algum potencial. Vamos mostrar a outra pessoa. Vamos ver o que é que esta pessoa acha. E de repente essa pessoa também adora. Ia, fogo. Espetáculo. Ok, então vamos ver em beta readers. Estou a procurar, por exemplo, 10 beta readers. Quem é que está disponível para ler o meu livro, dar uma opinião sincera e de repente tu tens 12 opiniões diferentes. E isto é incrível. Claro que as pessoas podem dizer, ok, não gostei deste capítulo ou não gostei nada do final. E obviamente tu vais ter opiniões diferentes, mas isto depois também é muito bom porque tu vais avaliar o teu livro, vais avaliar todas as opiniões que tens e ver se aquilo faz sentido, se não faz. Obviamente se toda a gente disser, olha, não gostei do final, tu vais ficar do tipo, ok, eu tenho que mudar aqui alguma coisa. Então aí sim, chegou aquela parte em que tu vais rever só aquela parte em que os teus beta readers disseram, isto não está bom. Então tu vais lá, tu mudas aquilo que tens de mudar, pronto, e depois publicas. E assim é muito melhor porque não tens de estar sempre a rever. Se tu terminares de rever o livro e fores fazer uma segunda revisão em cima da revisão que tu já fizeste, tu vais estar muito mais tempo ali, vais mudar muito mais coisas e às tantas não estás a melhorar o livro. Às vezes podes estar a piorar e nem te estás a perceber disso. Portanto, o melhor é fazeres isso. Mostras o livro a um amigo. Nem estou a dizer logo beta readers, mas se tiveres uma boa comunidade já online, até é uma boa opção. Se não, se tiveres assim mais receio, mostra àquele amigo que tu sabes que é de confiança.
Se não tiveres pessoas assim que gostem do mesmo livro que tu estás a escrever, vai para a internet, fala sobre isso, pergunta quem é que pode estar disponível para ler o teu livro e pronto, e assim ganhas também beta readers e consegues finalmente o teu objetivo, que era conseguir rever o livro todo e estar pronto para publicar, não é? E se tu chegaste até aqui, eu espero que tu tenhas gostado. Se gostaste, eu convido-te a dares um gosto, a subscreveres e a comentares alguma coisa que não tenhas percebido, alguma coisa que tu queiras ver num próximo vídeo, e resta-me desejar-te umas boas leituras e vejo-te no próximo vídeo.